Nós vamos ler inicialmente em 2 Timóteo, capítulo 2. Antes eu quero louvar a Deus por todos que comparecem aqui, amando ouvir a palavra, e agradecer a Deus por aqueles que estão chegando com cartas de mudança, vindo de diversas partes aí, para servir a Deus conosco aqui. Graças a Deus por todos vocês que foram recepcionados. Destacar o Vitor, a Fátima, irmãos que vieram aí de outras igrejas, Campo Esperança. Graças a Deus pela vida de vocês. A irmã do Silas estava lá na América, voltou, não é? Seu lugar é aqui mesmo. Deus te abençoe. Bem-vinda. Graças a Deus. Irmãos, o capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler os versículos 20 e 21. Aqui diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio ou vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos que cada dia mais procurar amar o culto de ensino, ter compromisso com esse momento na casa de Deus. É muito bom nós termos atividades festivas na igreja, e precisa ter mesmo, né? Grandes movimentos, mas a igreja precisa viver o dia a dia da comunhão com Deus, da experiência com Cristo. O crescimento que a Bíblia fala, vá descrescendo, né? Não é uma coisa instantânea, é algo que é um processo na nossa vida, o crescimento espiritual. Então, esse crescimento se dá na medida em que o povo de Deus aprecia a palavra, o ensino, se alimenta da Bíblia, cultiva uma vida devocional constante, em oração, em louvor, em adoração, em jejum, em comunhão com a igreja, frequência na casa de Deus. Precisa criar raízes, né? Raízes, porque a raiz é que sustenta, né? Eu falava outro dia em Trindade, um versículo, que pode morrer o tronco, pode cair os galhos, pode cair as folhas, né? Parece que até a raiz queimou, mas a raiz está lá, né? A raiz está lá. Daqui a pouco ela renasce. Então tem que ter raiz. Se tiver só tronco, só galho, só folha, só flores, vai embora, né? Então pode acabar com tudo, mas ficando uma raiz, ela brota novamente. A árvore vai ressurgir. E raiz é base, é fundamento. Só se cria com a palavra, com a comunhão com Deus, com conhecendo o Evangelho. Então isso depende de tempo, né? Depende de tempo. As raízes vão se aprofundando, vão crescendo, mas depende de tempo. Esse tempo com Deus, com a palavra, com a vivência cristã. A fé não pode ser uma coisa apenas explorada de tempo em tempo. É algo que eu tenho que viver intensamente no dia a dia. Então nós precisamos cada dia mais estimular a participação. Vindo para a casa de Deus, traga os filhos, traga o marido, traga a esposa, traga os vizinhos, traga os irmãos. Está meio frio, liga para eles, vão lá, rapaz, anima, não é? Deus tem uma palavra para a sua vida hoje.
inquieta as pessoas para estarem na casa de Deus. A Bíblia diz que uma a outra ajudou, né? Estimular a fé das pessoas, despertar o ânimo, exortar as pessoas. Essa exortação é despertar o ânimo sincero em alguém, é animar a pessoa a servir e estar na casa de Deus. Eu outro dia falava com os pastores, que às vezes vão mudando aí a nossa liturgia do culto, vai mudando a programação, vai criando aí umas terça profética e não sei o que mais, não é? Não, pode ter quarta profética, quinta profética, mas a terça é de ensino. Você quer mudar o culto de ensino da terça para a quarta? Dizer aos pastores que mude, mas conserve o ensino na quarta. Não vai mudar a natureza do culto. Tem que ter o culto de ensino, tá? Tem que ter o culto de ensino da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disto, porque senão vamos gerar uma geração de crentes superficiais, né? Que não vai suportar sofrimento nenhum, luta nenhuma, vendaval nenhum, porque não tem nenhuma estrutura espiritual, porque lhe falta o quê? Conhecimento, a revelação, a palavra, o alimento, né? A substância que vem da palavra de Deus. Então, graças a Deus pelos irmãos que amam estar aqui adorando a Deus e também ouvindo a sua palavra. Meus irmãos, eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Deus conta com essa massa aqui, ó, para aqui na terra fazer o seu trabalho. Deus é um espírito. Espírito não age sem um corpo. Espírito precisa de um corpo para agir. Deus é Deus, mas Ele não age sem um corpo. Jesus falou que Deus é espírito, né? Deus é espírito. E aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então qual é o corpo que Deus tem para fazer acontecer as coisas na terra? O corpo somos nós. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então o Senhor depende da igreja para poder abençoar as pessoas, resgatar pessoas, manifestar a glória dEle, o poder, o amor dEle, a grandeza dEle. Ele tem que ter uma existência material, porque Ele é Espírito. E a existência material de Deus, o corpo está aqui, ó, eu e você. Somos um vaso que Deus vai usar. Agora, Paulo já diz aqui, se alguém se purificar dessas coisas, depois eu chego lá, Donizete, bem-vindo. Será vaso útil nas mãos de Deus. Agora se prepare, irmão, porque se Deus já te usou, se Deus tem te usado, Ele quer usar muito mais. Eu estava lendo hoje ainda uma frase de um livro de Moody, o grande evangelista Moody. Ele ouviu certa feita, ainda jovem, alguém dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer por um homem totalmente entregue em suas mãos. Naquele dia ele falou: eu serei este homem. Ele morreu em 1899 e até hoje o mundo ainda ouve falar em Moody. O maior ganhador de almas que já existiu. Ele sozinho ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus. Porque ele foi naquele culto e alguém falou: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Ele se levantou e falou: este homem serei eu. Começa a dizer aí, em 2019, esse homem sou eu. Deus vai fazer algo através de mim, muito especial, muito grande. Ainda está para ver. E você vai dizer: este homem sou eu, que Deus vai usar. Esta mulher sou eu, que Deus vai usar. Meus irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus, em Atos 9:15, se você está com a Bíblia aberta, ou você pode abrir, ou você pode jogar no telão, Atos 9:15. Eu acho que a mesma verdade que valia para Saulo de Tarso, vale para nós em relação ao propósito de Deus em nossa vida. Aqui está dito o seguinte, Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus salvou a Saulo de Tarso. Ele teve um encontro com Cristo. Ele foi impactado pela presença de Jesus, pela revelação da glória de Deus. E começava ali uma caminhada de fé. E Deus levanta um homem que a princípio ficou reticente em obedecer à voz de Deus e ia ao encontro de Saulo de Tarso orar por ele. Quando Deus falou com Ananias: levanta-te da sua posição, vá à rua chamada direita, na casa de um certo sermão, lá tem um homem chamado Saulo, que é da cidade de Tarso. Ele está orando, eu quero que você vá lá para ministrar na vida dele. Ananias falou: Senhor, todos temos ouvido que esse homem é um homem destruidor da igreja, persegue os crentes em Jerusalém, e ele veio a Damasco com ordem expressa de levar preso todos que professam a fé. Aí Jesus falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Irmã, você é um vaso escolhido por Deus. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Jesus te salvou, você teve um encontro real com Ele, não teve? Eu tive, você teve também. Esse encontro não é para ter um encontro, a partir dali tem que ter consequência. Qual é a consequência? É que a partir de agora Deus vai te usar como instrumento, como utensílio, como um vaso nas mãos dEle. Vaso escolhido para levar o meu nome. Estava agora na Vila Boa, o pastor Isaías está aí liderando o pessoal no rally missionário no Nordeste, Bahia, Piauí e onde mais. Mais de uns 200 homens, não sei quantas caminhonetes, lotadas, estão indo. Vocês não estão indo fazer turismo no Nordeste, dizia para eles. Vocês estão indo como Jesus separou 70 e falou: vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vão expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas. Vocês vão enfrentar o inferno. Diz para eles. Só que tem uma coisa: Deus conta com esse povo para ir. Vai, é um vaso escolhido para levar o meu nome. Mas quando eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Nesta missão é assim. Aí Jesus falou: via Satanás como um raio cair do céu. É guerra, é enfrentamento. Enquanto vocês estavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, eu via Satanás perdendo a batalha, como raio caindo do céu, sendo desbancado o poder dele. Deus conta com você. Se levante: eu serei essa mulher, eu serei este homem. Claro que Paulo tinha um ministério a desenvolver muito amplo, né? Muito amplo, que era um propósito de Deus extraordinário através daquele homem. Vaso escolhido também sofre, né? Vaso escolhido não oferece resistência ao oleiro. Se formos para Jeremias, no capítulo 18, que nós não vamos ler, vocês conhecem a história, aquela parábola, na verdade, né? Que o Senhor mandou Jeremias à casa do oleiro, e ele ficou assistindo ali aquele oleiro fazer do barro um vaso. Quando estava praticamente pronto aquele vaso, quebrou na mão do oleiro, e ele amassou de novo, fez um novo vaso. E Deus diz: olha, viste o que fez o oleiro com o barro? Não poderei eu também fazer de vós, ó casa de Israel, o que eu quiser? Porque como barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Qual é a missão do barro, irmão? Nós temos naquele texto lá, que ali colocou lá: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A primeira lição que nós temos aí é que a nossa submissão a Deus
como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Barro humilde nas mãos do oleiro. Ele não tem vontade própria, ele não reage, ele apenas é trabalhado. Por que muita gente não se torna um vaso? Porque, por incrível que seja, ele não deixa Deus moldar ele. Ele não dá lugar ao Espírito Santo. Ele não deixa Deus trabalhar ele. Ele oferece resistência. Eu não quero ser esse vaso desse jeito. Eu quero ser de outro jeito. Eu não quero estar aqui, eu quero estar acolá. Não é? Eu não quero ser isso na igreja, eu quero ser aquilo no reino. Ele fica escolhendo o que ele quer ser. Isso dificulta. Por isso que muita gente não é um vaso escolhido nas mãos de Deus. Nossa submissão a Deus, como aquele que molda o nosso caráter e determina o serviço que eu tenho que fazer para Ele, em grande parte, é que determina o que Ele pode fazer através de mim. Por que muitos levantam e falam, eu serei este homem? Porque eu estou totalmente entregue nas mãos de Deus. Eu serei o que Deus quiser que eu seja. Eu irei onde Ele me mandar. Falarei o que Ele determinar. Se o barro oferecer resistência, não vai se tornar um vaso eficiente, eficaz, nas mãos de Deus. A segunda lição que nós temos lá, falta de profunda dedicação a Deus, da nossa parte, pode estorvar seu propósito original para a nossa vida. O versículo 10, lá põe o 10, está lá? Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Falta de profunda dedicação a Deus, da nossa parte, pode impedir, atrapalhar, estorvar o seu propósito original para a nossa vida. Então o que eu tenho que fazer? Para ser um instrumento na mão de Deus, um utensílio, um vaso, eu preciso estar debaixo, em profunda dedicação a Deus. Meu negócio é servir o reino, é servir a Jesus, é cumprir a minha missão, é fazer o trabalho do Senhor, é estar na vontade de Deus sempre, não na minha. A terceira lição que nós temos aí, Deus, se quiser, Ele pode mudar seus planos para a nossa vida, fazer dele um novo vaso. Deus pode, e eu tenho que aceitar isso, né? Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida. Ah, mas o Senhor prometeu fazer isso comigo. Eu estava numa posição, fazendo algo, agora Deus mudou os planos. Deus pode mudar, Ele é soberano. Ele é soberano. Se Ele quiser, Ele pode mudar. Como o barro na mão do oleiro foi feito um outro vaso, Deus está dizendo, eu posso fazer de vocês um novo vaso. Até hoje você tem sido um vaso, Deus pode trabalhar você e fazer um novo vaso. Um utensílio numa outra dimensão, para outro trabalho, para outra obra, para outra ação, para outro momento. Nós não estamos na mão de Deus? Então, não criemos resistência a Deus. Às vezes Deus está trabalhando você agora num novo propósito, num novo objetivo. Tem pessoas que não sabia cantar, daqui a pouco Deus despertou o dom dele para cantar. Não pregava, está pregando. Não orava, está orando. Não tinha poder, agora tem poder. Não curava enfermo, está curando enfermo. Meu ministério era esse, minha vontade. Eu na igreja era assim, agora Deus está trabalhando você. Porque Ele tem poder de fazer isto. E não fique limitado, não. Barro, fique quieto na mão de Deus. Está trabalhando a sua vida, está preparando você para alguma missão, para algum trabalho. Deixa Deus agir. Não diga não para Jesus, ele não sabe. Alguém fala, mas em Deus não há mudança, né? E nem sombra de variação. É verdade, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Para sempre Deus será o Deus que Ele é. O nome dele é Eu Sou. Ele não muda.
Agora, Deus muda a maneira de tratar com o homem, lidar com as pessoas. Ele pode mudar sim, né? Até uma palavra que Ele fala, Ele pode mudar. Você vai morrer, daqui a pouco a circunstância muda, Deus, você não vai morrer mais. Ele é Deus e pode fazer isso, né? O Senhor prometeu, mas não estou por conta disso mais. Mudei os planos, e aí? Você é barro, fica quieto. Hã? É por isso que eu não gosto de prometer nada para ninguém me cobrar. Eu não posso ficar refém de pessoa nenhuma. Sou livre. Tá? Se der, se puder. Mas, porque as pessoas cobram, se cobra de Deus, né? Se põe Deus contra a parede. Acalma, servo. Acalma, servo. Eu estou tendo um novo propósito com você. Estou pegando esse barro que é você, estou mudando. Estou moldando diferente. Estou querendo você agora numa nova frente de trabalho, de ação. Então fique livre, fique tranquilo, fique nas mãos de Deus. Ele é aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas, né? Voltando lá em 2 Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2. Quando eu li, na casa de Deus, ou numa grande casa, não há somente vasos para honra. Há vasos para honra e vaso para desonra. Numa grande casa é assim. Você tem uma grande casa, irmão? Você tem uma casa? Você tem vasos lá, não tem? Tem. Tem vasos que é para honra. Aqui tem um vaso. Esse vaso é para honra. Ele está aqui cumprindo uma missão muito boa, não é? Ele está ajudando a embelezar aqui, está sustentando essas flores artificiais, né? Tem a utilidade dele, na casa de Deus, está aí, é um vaso. Mas tem vaso também numa casa chamada vaso sanitário. Esse é o nome, não é? Ué, chique. Numa grande casa tem vaso para honra e tem vaso para desonra. Isso aqui, ó, é um utensílio, não é? O que é que joga aqui dentro? Lixo. Mas tem aqui, ó. Você quer ser um vaso para honra ou para desonra? Diga assim: eu serei um vaso de honra na casa de Deus. Eu serei um vaso de honra na casa de Deus. Pastor Luiz Reis, que estará aqui agora em março, pregando aqui, alguns dias em Goiânia, em Goiás. Um dia ele esteve aqui e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. No meio da sua mensagem ele disse: Deus não usa vaso sujo, e Deus não enche vaso cheio. Concordam? Deus não usa vaso sujo, e Deus não enche vaso cheio. Na igreja visível de Deus aqui na terra, há vasos de honra e vasos de desonra. O que fazer, ou como fazer para sermos vasos de honra? Paulo aconselha Timóteo, diz aqui na carta: se alguém se apartar dessas coisas e purificar dessas coisas, será vaso de honra, para uso de Deus, para toda boa obra. Será preparado. O que fazer, como fazer para se tornar um vaso de honra? Se alguém se purificar. Claro que diz dessas coisas, mas fique até aí, põe um ponto final. Queremos ser vaso de honra na casa de Deus? Então está dito ali: se alguém se purificar. Deus não usa vaso sujo. Quem usa vaso sujo é o próprio homem, é a própria sociedade, são as falsas religiões.
que qualquer coisa serve, qualquer um serve. Não tem, vem tu mesmo. Qualquer um serve. Não se cobra. Mas Paulo está dizendo, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra na casa de Deus. Então passa pela purificação. Passa pela limpeza espiritual. Passa por uma vida de santidade, de pureza. Porque purificar é ser santo, é ser limpo, é ser puro. Vai se purificando, vai limpando. E quanto mais limpo, mais Deus vai te usar. Quanto mais desprovido de ideias pessoais, de objetivos pessoais, de propósitos humanos, quanto mais esvaziado do eu, mais Deus vai te usar. Porque Deus não enche vaso cheio, né? Como que eu vou encher essa taça? Se ela já está transbordando aqui. Deus enche vaso vazio. Está vazio aí, irmão? Uai, pastor, achei que nem está cheio. Tem vasos vazios aqui hoje? Se tiver vaso vazio, vai ter azeite. Se não tiver vaso vazio, não tem azeite. É o que diz lá, traga vasos vazios, não poucos, que vai encher de azeite. Mas traz uma lata cheia, traz um balde cheio, traz um litro cheio. Como é que vai colocar azeite no negócio que está cheio? Cheio de quê? Tem que esvaziar esse vaso. Esvaziar do orgulho, do achismo, do eu, não é? Esvaziar de tudo que não presta, esvazia para Deus encher. Tem gente que fala, Senhor, me enche, me enche, me enche com o Espírito Santo, me enche com a palavra, me enche. E Deus está aqui esperando ele esvaziar para Deus encher. Quando você derrama na presença de Deus, quando você esvazia de si mesmo, joga para fora tudo mesmo. Vai, joga para fora, vai, esvazia, não sou nada, não sou ninguém, tal, aí o Senhor começa a te encher, com a graça dEle, com a unção dEle, com o Espírito dEle, com a presença dEle na sua vida, porque Ele encontrou. Jesus falou que até os demônios é assim, né? Ele acha a casa vazia, adornada, limpinha, ele volta e chama a turma. Deus também tem que achar a casa limpinha, adornada, muito mais, né? Para poder vir e ocupar definitivamente a casa. Então, meus irmãos, como fazer? Vasos de honra, crentes fiéis, que se apartam do mal, se mantêm leais ao verdadeiro evangelho. Os que desejam ser vasos de honra devem manter-se à parte de todas as religiões e supostos crentes que defendem doutrinas contrárias às Escrituras. O verso 19 de 2 Timóteo diz exatamente, capítulo 2, o verso 19, joga lá, o verso 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que quer ser vaso de honra, aparte-se da iniquidade. Não é isso que está escrito lá? É. Força a mente um pouquinho. Os que desejam ser vasos de honra devem manter-se à parte de toda religião e supostos crentes que defendem doutrinas contrárias às Escrituras Sagradas. Ser vaso, mesmo assim, a glória não pode ser do vaso. Ah, irmão, eu santifiquei, eu purifiquei, a glória é minha. Não. O vaso faz isso para Deus usar ele. Mas a glória não pode ser do vaso. Vamos ver 2 Coríntios 4 e 7. 2 Coríntios 4, o versículo 7. Você pode vir comigo? O que diz lá? Está lá já? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer ser um vaso de honra? Santifique a sua vida, esvazie do eu, limpe o seu coração, seja um vaso limpo. Se alguém se santificar, se purificar dessas coisas, toda forma de iniquidade, de aquilo que desagrada a Deus, mas mesmo que você faça isso, não pense que Deus está te usando porque você é isto ou aquilo. Isso é um dever nosso. Se é que eu quero que Deus me use,
Será que eu quero ser um vaso de honra? Eu não posso nunca pensar que a glória é minha. A glória tem que ser sempre de Deus. Vaso não pode ser valioso. Valioso deve ser o conteúdo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quem quer esconder tesouro, quem quer esconder coisas valiosas, ele coloca nos lugares mais inusitados possíveis, para ninguém desconfiar que ali tem um tesouro, né? Quem tem muito dinheiro, o homem foi lá, guardou o talento na areia. Vou deixar aqui que na areia ninguém vai procurar mesmo. Na areia. Quando em vez da polícia bate em cima dos camaradas aí, e acha o dinheiro enterrado no quintal, em saco lá. Os caras, ninguém vai achar isso aqui no quintal lá. É lá que ele escondeu. Tesouro escondido num lugar muito impróprio, né? Muito, irmão, na verdade eu sou impróprio para Deus colocar a glória dele em mim. A presença dele, o Espírito Santo, a riqueza, o Espírito Santo, a unção dele em minha vida. O mundo olha para nós, não, isso aí não pode ter nada mesmo, não dá valor na gente, né, irmão? E tomara que não dê mesmo. Só que não sabe que dentro de nós tem um tesouro. Aleluia. Tem uma riqueza dentro do crente, que o mundo não vê, despreza a gente. E é bom que faça isso mesmo. Vaso não pode ser valioso. Valioso deve ser o conteúdo. O vaso não é o dono, é só vaso. Vaso, irmão, sofre. Sabia? O versículo seguinte aí de Coríntios, capítulo 4, verso 7 e 8, fala lá: em tudo somos atribulados. Vaso sendo atribulado, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vaso sofre, irmão. O conteúdo dentro do vaso não sofre. O Espírito Santo, a glória de Deus, a presença do Senhor. Quando Deus falou, vai, Anania, Saulo é um vaso escolhido. Depois fala, para levar o meu nome diante dos reis, imperadores, gentios. Depois o versículo seguinte fala, e eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ao mesmo tempo que você é um instrumento de Deus, Deus não está dizendo, olha, vou te poupar. Pelo fato de você ser vaso, você não vai passar por prova. Você é pastor, pregador, cantor, missionário, não sei o quê, aquilo. Não, você está poupado disso. Deus conversa. Você é um vaso escolhido para fazer a minha obra na terra, igreja do Senhor. Mas eu mostrarei o quanto você vai padecer pelo meu nome. Então, ao sofrer pelo nome de Jesus, se alegre, irmão. Tenha grande gozo quando passar por grandes tribulações, pelo fato da sua fé. Que ninguém padeça como roubador, como ladrão, como corrupto, como malfeitor. Mas se padece porque você é vaso, então dê glória a Deus. Exalte o Senhor, porque vaso sofre. Aleluia. Vaso passa por tristeza, fraquezas, temores, aflições, tribulações. O cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que está dentro dele. Irmão, se não tivesse cheio, quando vier a tribulação, a angústia, a aflição, o sofrimento, quem não tem tesouro dentro dele é derrotado, cai, é fracassado, não suporta a aflição, não suporta a dor, não suporta as angústias, não suporta a tribulação pelo Evangelho, porque não tem nada dentro dele. O que sustenta o cristão de pé na hora das adversidades próprias da igreja do Senhor da terra é o tesouro que está dentro dele. Aleluia. Está cheio aí? Você está seguro. Pode jogar o vaso para lá, pode jogar para lá, o que quiser, mas ele está cheio. Aquilo que tem dentro dele é de muito valor, é de muita importância. Preste atenção nisso. Vaso só é vaso. Então você achou que isso era alguma coisa?
Eu fico olhando certas pessoas, até no meio evangélico, no mundo evangélico, né? Que se acham. O vaso só é importante enquanto ele é vaso. Não é porque você é usado por Deus, ou é útil na obra do Senhor, que não vai quebrar. O vaso quebra. Não vai ter problemas. Se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossas vidas, nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia poderá provocar a nossa derrota espiritual, porque nós experimentamos a presença de Cristo em nossa vida. Nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é esta: o Senhor nos salvou e está dizendo: eu escolhi você para ser um vaso. Aleluia. Se prepare para isto, se purifique para isso, se qualifique para isto, se coloque na brecha para isto. Vou colocar em você um tesouro. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não tem um hino que diz? Quero ser um vaso de barro, não de ouro e nem de prata, que é difícil de quebrar. Pode quebrar, mas está na mão do oleiro, né? Quebrar na mão de Deus, irmão, difícil é a tristeza do mundo, né? Difícil é quebrar lá no mundo. A sorte de Eutico é que ele caiu, mas caiu dentro da igreja. Estava na janela, meio pé lá, meio cá. Mas quando ele caiu, ele não caiu na rua, ele caiu dentro do templo. Ele que cai dentro da igreja, aleluia, né? Caiu, quebrou, mas quebrou na mão de Deus. Paulo desce lá, abraça o camarada, está morto, está vivo. Tem vida nele ainda. Mas lá no mundo não, caiu lá, está morto mesmo. Está arrebentado. Vaso, não tem problema não. Está aflito, está doente, está tendo dificuldade, problemas na vida, dificuldade, mas está na mão de Deus, não está? Daqui a pouco ele refaz esse vaso aí. Aleluia, fica em pé comigo aí. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Está limpo, irmão. Só falta estar cheio, então. Vamos orar para Deus encher? Senhor, eu preenchi aqui o que o Senhor está pedindo. Hoje eu estou completamente destituído de qualquer sentimento humano. Esvaziei. Agora eu não posso sair daqui vazio, tem que sair cheio. Tem pessoas que estão por meio, né? Aí meio vazio e meio cheio. Ou está meio cheio, ou está meio vazio. Para o otimista está meio cheio, né? Para o pessimista está meio vazio. Tem gente que está aí com 1/3, 2/3. Mas Deus quer encher, irmão, para derramar. Deus não dá o espírito por medida, não. Está aí, ó. Está cheio, Senhor. E Deus está mandando mais, está derramando. Está cheio, Jesus, mas está mandando para derramando. Quando derrama línguas estranhas, profecia, glória a Deus, choro, adoração. Tem que sobrar mesmo a unção, não tem problema não. No Antigo Testamento, Deus dava o Espírito por medida, né? Pegava um conta-gotas mesmo, e enchia lá. Vem cá, faz fila aí. Seguindo o Espírito estava em Moisés, Deus colocava um pouquinho na cabeça de um, passa o outro. Uma gota, 2 gotas, 3 gotas, ia passando. Dava o Espírito por medida. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não nos dá o seu Espírito mais por medida. É sem medida. Quanto você quer hoje? É sem medida. Glória a Deus, aleluia. Levante sua mão e adore a Deus. E quando você adora o Senhor, Ele te enche, Ele te renova. Glória a Deus. Alecal de Shelbico Andasturi Ekasheri Kalaba Forcandalaba Shuri Fercolestel
Anda lá, cachere, adore, adore, adore. Vai sendo cheio. Eu sei que Deus te limpou. Sei que você está vazio de si mesmo. Eu sei que você quer uma experiência com Deus hoje. Então fala em língua estranha novamente. Quanto tempo você não fala em língua? Deus está liberando para você hoje novamente o dom de línguas estranhas. Quem fala língua edifica a si mesmo. Quem fala língua alegra. Adore a Deus. Vai adorando, vai enchendo. Glória a Deus. O Espírito Santo encheu a casa e uma língua pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Todos foram cheios. Aleluia. Por um minuto a mais glorifique. Confesse. Peça. Senhor, eu quero ser esse instrumento. Foi dito no começo dessa mensagem. O mundo está para ver o que Deus pode fazer por um homem totalmente entregue em suas mãos. Diga: Senhor, este homem sou eu, esse jovem sou eu, esse adolescente sou eu, esta mulher sou eu. Aleluia! Em 2019, a minha família verá o que Deus pode fazer por mim, porque eu me entrego nas mãos de Deus por inteiro, por inteiro. Alecal de céu. Oh, aleluia. Eu mando o teu poder. Enche essa casa com a glória. Foram vistas línguas, fogo, 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 fogo no Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Orianda sheri calabashuri fercou, andiasturificala sheria, bau anda lasturi forcou, estu anda shebi cala, andicanda labashuri fercou. Glória a Deus, glória a Deus.